ligado? Fala alguma coisa? Alô? Foi, né? Alô? Ok. Bom, boa tarde a todos, então. Hoje, na nossa palestra, a gente vai ter o professor Pedro Diniz, da USC, certo? Ele vai falar sobre Managed Application Resilience, a Programming Language Approach. Muito obrigado pela presença. A gente combinou que ele vai fazer uma breve apresentação própria logo no início, certo? Certo. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigado, professor Rodolfo, e muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar aqui de novo. Já é a minha segunda vez aqui na Universidade de Campinas. Não estou muito habituado a este microfone aqui, habitualmente estava mais habituado a um aqui, mas sem problema. Portanto, uma pequena introdução. Eu fiz a minha bacharelato, é como se chama aqui, no Instituto Superior Técnico em Portugal, há muito, muito tempo, na elétrica, em Engenharia Eletrotécnica de Computadores. Eu também fiz o mestrado lá e depois em 92 é que fui para os Estados Unidos fazer o doutorado em Ciência da Computação, mais especificamente em compiladores, compilação paralelizante para programas sequenciais. Portanto, estamos a falar em 97, portanto já há 20 anos. E depois tenho estado desde então na Universidade da Califórnia do Sul, em Los Angeles, na Califórnia, onde tenho feito algum trabalho em compilação para FPGAs, e vou falar também um pouco sobre isso, bem como mais recentemente sobre resiliência. E no fundo, para aproveitar aqui a minha curta estadia em Campinas, o que acabei por decidir com o professor Rodolfo era que vou fazer duas apresentações assim um pouco mais breves para tocar em dois pontos que talvez sejam de maior interesse para todos, não só focar num ponto, e portanto a probabilidade de não ser assim tão interessante para a audiência fosse talvez menor. Ainda falo português, mas é um português se calhar um pouco complicado, tanto para as pessoas em Portugal como aqui então, porque estou de facto há muito tempo nos Estados Unidos e todos os slides estão em inglês, como devem imaginar. Portanto, vamos começar. O primeiro tópico é sobre a resiliência e, essencialmente, aquilo que eu chamo uma aproximação ou uma perspectiva de linguagem de programação. Deixa eu ver se eu consigo lidar com isto. Portanto, essencialmente, a observação ou o desafio aqui é que, de facto, as tendências de tecnologia hoje em dia apontam para que futuros sistemas sejam baseados em tecnologia de VLSI que é de facto muito menos fiável do que até aqui fomos habituados. Portanto, é expectável, enfim, e já há várias técnicas a vários níveis, que de facto haja um aumento do número de erros, não sei como é que isto se diz, soft errors. Okay? Portanto, essencialmente a observação é que a nível do modelo de programação, isto é uma coisa que nós temos sido muito habituados até na última década, é que as falhas vão se tornar a norma em vez de ser a exceção. Portanto, temos que essencialmente pensar um pouco na forma como programamos, porque, enfim, de alguma forma, e eu sei que de facto há muitas técnicas de correção e detecção de erros, de alguma forma vamos começar a ver mais falhas que até nem conseguimos, digamos, detectar, e portanto isto vai ter algum impacto nas aplicações, em especial em aplicações em certos domínios, como em Exascale. Noutras aplicações, enfim, como eu vou chamar a atenção no final, já de facto há muitas técnicas que são usadas há muito tempo. Isto não é nada de novo, não é? Portanto, aqui a primeira questão que se pode pôr é: será que isto é mesmo um problema a sério, ou estamos todos a inventar aqui um problema para que arranjar financiamento para a nossa investigação? E para vos dar assim dois exemplos, em 2006, portanto já lá vão muitos anos, a Universidade de Virgínia construiu aquilo que chamavam o Big Mac, em que juntou 1100 Apple G5, portanto vocês estão a ver que isto já foi de facto há muito tempo, e de facto reivindicaram que era o terceiro mais rápido sistema no mundo. Na realidade, o sistema de facto não conseguia estar operacional durante o dia, só estava à noite, porque havia de facto muitos erros e a motherboard não tinha ECC correction. Quer dizer, as memórias não estavam protegidas, porque, enfim, foi uma questão de desenho, nunca foram protegidas para tal. Portanto, se eles usassem aquilo tudo como um conjunto de máquinas,
havia sempre a probabilidade de haver algum bit, algures, que era detectado ou não detectado e, portanto, causava o crash do sistema. Noutros casos, assim, depois de alguns meses, eles desligaram as máquinas e venderam aquilo tudo no Amazon ou no eBay e pronto, acabou a brincadeira, portanto a experiência acabou. E portanto o que estava a acontecer é que de facto havia muitas partículas que causavam intermittent bit flips e aquilo de facto causava problemas. Os erros às vezes eram detectados, outras vezes não eram detectados e portanto havia falhas de software, isto é, o software claramente não estava preparado para este tipo de ocorrências. Claro que estava preparado, mas crashava, mas evidentemente não era isso que ia fazer com que as aplicações terminassem, digamos. Noutros casos, por exemplo, o Los Alamos National Lab, que está localizado em New Mexico, a uma altitude de 5.000 pés, também teve uma experiência semelhante. Portanto, eles passaram a observar que havia bit flips, e de facto isto é de facto um problema a sério. Claro que só é um problema a sério se nós estamos a falar de máquinas neste domínio, supercomputing, exascale machines. Portanto, de facto neste contexto é complicado. Outro sistema mais recente, em Oak Ridge National Lab, eles fizeram um estudo de 11 meses e de facto as conclusões é que de facto tinham transient and permanent faults e constituíam pelo menos 70% das DRAM failures. E havia mesmo multi-bit faults, row, column, bank faults, tipicamente 50% das falhas em memórias RAM. Isto claramente era um problema. Evidentemente há técnicas como chip kill in error correction codes, são de facto boas, mas não são a solução, porque gastam energia, entre outras coisas, e reduzem a capacidade de memória. Portanto, este é um problema a escalas muito grandes, porque nesta escala, reparem, vocês têm uma máquina que é gigante, enorme, e esta máquina, todos os elementos estão colaborativamente a trabalhar no mesmo problema. Portanto, se há uma falha num e se há ali uma thread que faz o crashing, as outras threads estão todas à espera delas e, portanto, aquilo a dada altura já não funciona. Eu tenho aqui um slide a seguir. Portanto, a questão que se põe é qual é que é o double bit error rate, porque single bit errors são corrected, não é? Portanto isso não é problemático, não é? Em exascale, se um target em termos de memória é 128 petabytes, portanto 354 vezes maior do que este sistema, o Jaguar, isto traduz-se num double bit error cada 4 minutos. Portanto, quer dizer, o problema é o que é que a gente faz em 4 minutos. Só temos 4 minutos até haver um erro na máquina. E depois, o que é que fazemos? Isto é evidentemente suficientemente frequente. De facto, nós precisamos de qualquer coisa melhor que chip kill. E o próximo diagrama mostra um bocado aqui a perspectiva, que é qual é que é o mean time to interrupt. E portanto no sistema de 2009 tipicamente 2 petaflops, 2016 200 petaflops, e se de facto a gente for para 1 exaflop, estamos a falar num total core count nesta ordem de magnitude, e portanto o time to interrupt aqui é 40 a 50 minutos. Portanto, se vocês estão a correr um job que demora 1 hora, há um problema aqui, não é? Porque antes de chegar ao fim aquilo crasha e depois. Evidentemente, o que é que vocês podem fazer? Bem, podem fazer aquilo que se tem feito até à data, que é checkpointing and restart. Quer dizer, antes que a máquina faça crash, eu faço um checkpointing, guardo o estado todo da memória para disco e depois a seguir, enfim, faço o reset se houver um erro. Pronto. Há evidentemente um problema disto. Okay? E o problema é que se estamos sempre a fazer checkpointing and restart, quer dizer, quando é que fazemos a nossa computação útil? Okay? Portanto, estes gráficos mostram percentagem do tempo de execução para versus em função do número de cores para, ou melhor, a percentagem de execução apenas do checkpointing à medida que aumentamos o número de cores, okay? Como uma percentagem do tempo de execução. Portanto, vocês veem rapidamente para vários sistemas que à medida que nós aumentamos o número de cores, isto é um problema. Quer dizer, a percentagem de tempo que nós passamos a gastar para fazer um checkpointing, às tantas não fazemos nada útil, estamos sempre a fazer checkpointing and restart, checkpointing and restart, e não fazemos progresso nenhum, não é?
essencialmente estes gráficos mostram isso de uma forma indireta, que é a percentagem de utilização da máquina desce abismalmente a partir do momento em que nós começamos a ter mais e mais threads e mais cores, porque de facto o mean time between failures é muito grande. Enfim, eu podia explicar isto um bocado mais em detalhe, mas enfim, isto é para vos dar a ideia de que subir aqui, quanto maior aqui a barra, pior. Portanto, aqui rapidamente a percentagem de utilização desce abismalmente. Quais são as outras técnicas que nós temos hoje em dia para fazer face a falhas? Enfim, não sei se vocês estudaram isto, mas a primeira coisa que as pessoas fizeram desde 1960, quando o Sr. von Neumann começou a descrever estas coisas, é Triple Modular Redundancy, não é? TMR, não é? Portanto, vocês são 3 sistemas, têm os sistemas em paralelo, não é? Eles estão todos a fazer a mesma coisa e vão comparando as saídas, não é? E quando houver um que é diferente, vota-se, não é? Enfim, na presunção de que a maioria está sempre correta, não é? Se houver uma falha, os outros votam e elegem a solução ou o resultado correto e conseguem com isso progredir. Pronto, isto é a técnica de TMR. Qual é que é o problema de TMR? Bem, quer dizer, não só há o problema das duas falhas, mas quer dizer, se por acaso não houver falha nenhuma, eu estou essencialmente a queimar a energia. Quer dizer, tenho sempre 3 unidades a fazer exatamente a mesma coisa e aquilo nunca tem um erro e, portanto, estou a eficiência, ou digamos, a eficácia da minha máquina é 1/3. Tenho 3 vezes os recursos para fazer nada. Quer dizer, estou a queimar 2/3 da minha máquina. Ora bem, se eu já estou a pagar $50.000 por mês na conta elétrica, na energia elétrica, então quer dizer que enfim, tenho que explicar ao governo que está a pagar a conta que na realidade eu só estou a usar 1/3 da máquina, porque os outros 2/3 estão ali no caso do outro terço, ou de haver uma falha. Portanto, não é assim um argumento muito interessante do ponto de vista político e do ponto de vista económico, não é? Portanto, a TMR também não é uma boa opção. Claramente isto não é uma scalable approach. Eu vou saltar aqui uns slides. Portanto, what to do? O que é que a gente pode fazer em relação a isto? Bem, temos as hardware approaches, que é a TMR, que eu acabei de escrever. Isto não é muito interessante, por aquilo que acabei de dizer. Temos more ECC and chip kill. Isto funciona, mas também não é muito bom, porque essencialmente estamos a deitar fora a capacidade da memória. A nível de software, temos algumas estratégias, checkpointing and restart. Pronto, é bom. Enfim, funciona por enquanto, não funciona muito bem, a não ser que nós tenhamos melhor acesso mais rápido à memória através de melhores file systems, em vez de ser os file systems tradicionais. Podemos, enfim, a nível do MPI, não parece haver grandes problemas com message passing. Enfim, porquê? Porque é que não há grandes problemas na comunicação entre processos? Porque os próprios processos de comunicação através do MPI já têm built-in, já está construído na própria mensagem alguma redundância, portanto já há alguma proteção contra erros na comunicação, portanto isto não é assim tão grave, a comunicação não é assim tão grave. Software TMR, enfim, isto é possível, não é tão mau quanto o hardware TMR, mas aqui a ideia é que nós tenhamos de alguma forma 3 versões em paralelo da mesma computação. E vocês podem pensar, então, mas isto é a mesma coisa que TMR. Estou a fazer 3 vezes a mesma coisa e assim, a comparar os resultados. Sim, pois é. E por isso é que isto também não é uma solução muito viável. E o que eu vou falar um pouco é sobre variantes deste software TMR, em que nós podemos, no fundo, fazer alguma replicação da computação, mas fazer essa replicação de uma forma, digamos, controlada. O problema do hardware TMR é que se nós temos lá 3 unidades de hardware, elas estão dedicadas a fazer aquilo. Eu não os posso desligar, okay? Ou ligar consoante aquilo que eu quero, o nível de proteção que eu quero, o nível de robustez que eu quero. Enquanto se eu puder, de alguma forma, controlar quais são as regiões do meu programa no qual eu estou a fazer a computação em forma triplicada, eu posso, de alguma forma, ter um ajuste de quão mais robusto eu quero o software e que preço é que eu estou a querer pagar para isso. Portanto, tenho alguma controle, não é? E outra coisa que é importante neste contexto é que, de facto, há certos algoritmos que são inerentemente ou naturalmente resilientes a falhas. Tipicamente, algoritmos numéricos de iterativos, em que tem já alguma convergência, e eu vou mostrar um exemplo. Portanto, aquilo que nós fizemos neste trabalho, que, enfim, não foi assim tão profundo, não foi tão profundo quando eu gostaria que tivesse sido, nós fizemos
aproximação holística, no fundo para tentar controlar ou ter algum mecanismo para explorar aqueles dois aspectos de mitigação da tolerância da falhas. Eu vou falar um pouco mais sobre isso a seguir. Claro que, enfim, não é foolproof, e às vezes é preciso também fazer checkpointing and restart como uma rede de segurança, um safety net. Agora, o que pode acontecer é que, de facto, usando estas técnicas, em vez de estarmos constantemente a fazer checkpointing and restart, podemos aumentar o intervalo de tempo entre os checkpoints e restart e, portanto, daí melhorar um pouco a eficiência. Portanto, no fundo, são umas estratégias complementares daquilo que já temos. Não os vem substituir, é complementar e, portanto, consegue reduzir um pouco o peso ou o overhead dessas estratégias. Portanto, há muitos algoritmos que são naturalmente resilientes. Por exemplo, este algoritmo, que é um Adaptive Multigrid Solver, é um algoritmo que os colegas do Lawrence Livermore fizeram, e essencialmente tem várias fases, okay? E no fundo tem tipicamente três fases por ciclo, uma fase que eles chamam Restriction, Relaxation e Interpolation. E essencialmente nesse estudo que eles fizeram foi injetar vários erros no programa, na memória, e ver quais é que eram as regiões que eram mais sensíveis aos erros. E de facto eles descobriram, digamos, observaram que de facto as várias fases têm padrões ligeiramente diferentes, e há de facto para várias fases, por exemplo aqui em azul, que é quando faziam 4 ciclos disto, que eles chamam os ciclos. Sim, havia erros, mas o algoritmo naturalmente filtrava alguns erros, isto é, estava a fazer uma acumulação de números de floating point, não é? E aquilo de vez em quando aparecia um número de floating point que era assim um bocado mais estranho. Pronto, mas não havia problema, porque eles depois normalizavam aquilo, dividiam e, portanto, aquilo naturalmente fazia uma filtragem destes picos, destes erros. Portanto, às vezes podia fazer um ciclo a mais na convergência, portanto, em vez de fazer 3 ciclos para convergir, não é? Para os critérios de convergência lá dos métodos numéricos, em vez de fazer isso em 3 ciclos, fariam 4 ciclos ou 5 ciclos, mas quer dizer, a máquina nunca parava, estava sempre a andar para a frente, e no fim até tinha terminava com uma resposta correta, ou pelo menos aceitável. Portanto, há uma classe de algoritmos que de facto isto é possível. Pronto, isto essencialmente é um diagrama semelhante, quer dizer, que mostra que de facto há aqui um atenuamento dos erros à medida que as iterações progridem. Isto mostra que de facto os erros não são graves. Bom, o que é que se pode fazer mais em termos de proteger algumas estruturas de dados dos programas? Pode-se fazer aquilo que se chama pointer replication. Okay? Portanto, alguns das estruturas de dados, quando nós estamos a fazer acumulações, matrix vector multiplication e por aí fora, aquilo é essencialmente numérico, há umas somas, há umas acumulações e depois há umas divisões, e portanto às vezes pode haver um efeito de filtragem, e portanto se houver lá uns erros no meio, uns bits que estão variados, digamos, flips, não é complicado. Agora, quando vocês estão a lidar com ponteiros, não é, para a memória, há um bit lá que está trocado e entretanto o ponteiro aponta para outro sítio, vocês têm um segmentation fault e aí não há nada a fazer. Quer dizer, vocês não podem filtrar isso, não é? Você faz um acesso à memória e o processador diz não posso aceder à memória, a segmentation violation, acabou a conversa. O que vocês podem fazer é, por exemplo, declarar certos ponteiros ou certas arrays como críticos, não é? E haver um compilador que usa essas anotações e cria 3 réplicas desses ponteiros, de forma que quando vocês fazem o acesso com o array, não é? No fundo estão a fazer um acesso e fazem no fundo 3 acessos. Isto é, para aceder a este índice particular, eu vou usar o valor de 3 arrays que estão replicados e verificar se de facto não houve aqui nenhuma corrupção da memória, portanto vou de alguma forma garantir que aquele indexamento na memória, pelo menos aquela parte do indexamento, é protegida por software TMR. E portanto vocês fazem isso através de um pragma, há um compilador que transforma o vosso código, você não tem que fazer isto à mão, porque senão é mais complicado, fonte de erros e tal. Portanto, há técnicas, enfim, de compiladores
quase triviais em termos de transformação para fazer isso. E, portanto, o que isto vos permite é controle de quais são as estruturas de dados dentro do vosso programa que vocês querem proteger. Vocês podem chegar à conclusão de, tenho aqui este grande array, e este array aqui, se houver aqui uns erros, isto não é assim tão trágico quanto isso, mas há aqui estes outros dados, que estes são mesmo críticos, e este eu quero proteger com esta técnica. Pronto, e podem de facto fazer isto. Evidentemente, vocês veem que, ao fazer uma triplicação, o que é que estão a fazer? Estão a fazer com que o vosso programa agora use mais memória. Usando mais memória quer dizer que também a probabilidade de haver erros nessa memória é maior, porque vocês estão, no fundo, a aumentar o footprint do vosso programa. O que quer dizer que para os dados, o resto dos dados tem menos memória. Portanto, fazendo triplicação de dados, o que é que quer dizer? Quer dizer que para a mesma memória da máquina vocês só podem correr um problema mais pequeno, porque no fundo tem que expandir um bocado os dados para isso. Portanto, há aqui claramente um trade-off. E agora tenho que dizer ao chefe que eu não consegui correr aqui uma simulação porque tive que fazer uma triplicação e, portanto, já não consigo correr o problema grande, tenho que correr um problema intermédio. Portanto, enfim, é a vida, é um trade-off, mais uma vez. Mas pelo menos vocês têm um controle daquilo que se passa. Portanto, a observação, evidentemente, que está na base disto é que nem todas as falhas têm que ser fatais. Isto é, temos que arranjar aqui mecanismos que permitam ao utilizador, ao programador, dizer quando é que eu tenho aqui uma falha que é de facto grave, quando é que eu tenho uma falha que eu posso ignorar, e nas falhas que eu não posso ignorar, o que é que eu posso fazer para as mitigar, isto é, para continuar a minha computação, porque essencialmente tenho uma máquina gigante, eu não quero estar a parar a máquina gigante, não é? Só carregar o programa todo lá para dentro, não é? Demora minutos, não é? Porque houve um bit que deu um flip em alguma memória e eu agora não disse o que é que havia de fazer aquilo e, portanto, por defeito, a única coisa que eu posso fazer é parar a máquina. Portanto, eu não quero fazer isto. Isto é um disparate, não é? Portanto, evidentemente esta é a observação e o que nós fizemos foi providenciar um mecanismo linguístico, digamos, a nível da linguagem de programação, para transmitir que tipos de erros é que são críticos e quais é que não são críticos. Essencialmente, a nossa ênfase foi fazer as coisas simples de alguma forma. Isto pode ser acoplado com o desenvolvimento de bibliotecas, o que é bom. Portanto, todo o código base não precisa necessariamente ser reescrito. Evidentemente, isto tem que ter alguma interação entre o compilador e o sistema operativo, de alguma forma. E o modelo que nós adotámos aqui para estas experiências foi que nós estávamos a lidar com SecDead failures, portanto, múltiplos bits de memória que estão errados, mas, portanto, que tinha que haver não só uma detecção de erros, embora nós, como eu vou falar, também lidamos com Silent Data Corruption, mas essencialmente este foi o modelo. Portanto, nós aqui não estávamos a olhar para falhas no processador em si. Quer dizer, o processador teve um problema qualquer e, entretanto, o program counter teve um erro e começou a executar uma parte do outro código qualquer e, portanto, esse aspecto nós não lidamos nisto. Evidentemente, é complementar a checkpointing and restart, porque tenta aumentar, no fundo, o intervalo de checkpointing, portanto, a melhorar a eficiência da computação. Evidentemente, há aquilo que eu já vos tinha mencionado, que é alguma computação redundante e portanto, pode haver aqui um trade-off entre energy savings e a resiliência. Ok, vamos avançar. Portanto, digamos, uma das primeiras mecanismos é dizer assim, bom, há muitas estruturas de dados que até, se houver um erro, eu posso essencialmente, eu gostaria de ter uma forma de dizer, olha, quando houver um erro nestes dados, ignora, segue em frente, ignora e, portanto, continua a computação como se nada acontecesse. Vocês podem dizer, mas isto então, como é que é? A gente pode ignorar todos os erros. Mas, se calhar, em algumas fases da computação existe. Por exemplo, vocês estão a jogar o vosso jogo de vídeo. Há lá um erro qualquer, há um pixel que, em vez de ser verde, passa a ser verde escuro, ou verde claro. Aquilo são 60 frames por segundo, não é? Ou 30. Vocês importam-se muito com isso. Vocês querem continuar a jogar, não é? Quer dizer, não querem que a máquina pare a dizer, houve aqui um erro num pixel, não é? Isto passou a ser verde escuro em vez de ser verde claro. Portanto, mas neste momento não há mecanismo nenhum que vos permita fazer isto. Na realidade, a razão porque muitas dos primeiros GPUs não eram utilizados para computação a sério é porque a memória dos GPUs não tinha Error Correction Code. Para quê?
se houver erros na memória de vídeo, nobody really cares. Portanto, o que vocês querem é continuar a jogar, não é? Portanto, só mais tarde, quando as pessoas começaram a perceber, a gente até poderia usar memórias de GPU para fazer computação científica. Ups! Agora temos que pôr lá ECC, porque pôr lá ECC custa 15% em termos de área e em energia. Portanto, há esse trade-off. Mas o que nós poderíamos dizer é dizer assim, este array que aqui está, não é? Que é um array de inteiros, RGB, o que é que seja, não é? Nós vamos dizer que ele é tolerante. Isto é, vamos dizer que qualquer erro nestas páginas de memória associadas com esta estrutura de dados, isto é o sistema operacional, devia ignorar. Portanto, quando houver o erro, acabou, bola para a frente. Também poderíamos dizer qualquer coisa que alguns inteiros, alguns valores específicos, podem ter falhas em alguns dos bits, okay? Desde que não tenham falhas nos bits maiores, por exemplo. Portanto, para que a falha não seja significativa em termos do valor numérico da variável. Claro que vocês podem dizer, mas espera lá, como é que eu sei que é um erro naqueles bits? Se eu soubesse exatamente que havia um erro naqueles bits, eu corrigia-o. Bom, pode haver, em alguns casos, por causa da orientação dos bancos de memória, que certos bits estão atribuídos à parte mais pesada ou menos pesada das quantidades e, portanto, eu posso ter essa possibilidade de especificar isso dessa forma. Portanto, isto essencialmente são mecanismos que dizem ao compilador e dizem ao sistema operacional quando é que os dados podem ser, ou os erros podem ser completamente ignorados. Noutro contexto, vocês poderiam dizer, eu também posso querer alocar memória dinâmica em páginas com uma função especial. Em vez de ser o malloc, é ser o tolerante malloc. Por que é que isto poderia ser importante? Isto poderia ser importante porque o sistema operacional poderia dizer, bem, enfim, estas páginas que aqui estão, se calhar não têm que estar alocadas numa tipo de memória que é muito fiável. Eu posso me dar ao luxo de pôr estas páginas numa memória que é mais pouco fiável, pode ter uns erros e, portanto, é mais barata e, portanto, tenho maior capacidade de memória. Portanto, posso fazer também isso. E, neste momento, vocês, enfim, não têm essa possibilidade na maioria das linguagens. Alguns experimentos algumas experiências que a gente fizemos. Portanto, fizemos a injeção de erros na memória, verificámos se, de facto, a storage associada com esses erros tinha sido rotulada como tolerante ou não, isto é, se a gente poderia ignorar, e de facto se poderíamos ignorar, continuávamos, possivelmente fazendo o crash later, mais tarde. E olhámos para vários códigos relativamente simples, isto é um Molecular Dynamics, este é o Algebraic Multigrid Solver e um algoritmo de travessia de grafos. Portanto, gerámos um grafo muito grande e depois começámos a meter ali erros na memória e tal. Em termos de amelioration, neste momento aqui não fizemos nada. A única coisa que é só no IMG é que, de facto, a gente ignorava e esperava que aquilo convergisse. No caso do Molecular Dynamics Codes, essencialmente, removíamos a partícula que saiu fora da caixinha de simulação. Isso, essencialmente, é outra forma de ignorar, é dizer, continua, a molécula saiu fora da caixa, portanto, na próxima iteração você ignora, porque houve claramente um erro. Portanto, o que fizemos aqui foi construirmos um sistema, isto é, o meu aluno construiu o sistema, okay, em que nós tínhamos o programa-fonte, tínhamos um parser que fazia o parsing daquelas anotações, havia um compilador, e este compilador construía duas coisas, que era o binário, bem como uma configuração da resiliência. Isto é, esta configuração era a entrada de um mapper e em tempo de loading do programa, okay, aquilo via qual é que era as páginas de memória dos endereços virtuais que estavam rotuladas como tolerantes e, portanto, depois em tempo de execução, quando você estava a executar, se houvesse do sistema operacional um interrupt a dizer que houve aqui um erro nesta página, ele tinha uma tabela em tempo de execução, portanto um runtime, uma estrutura em tempo de execução que dizia erro nessa página, está rotulada como tolerante, você pode continuar, portanto ignora. Portanto, filtrava alguns dos erros da aplicação. E, portanto, fizemos isto para estas aplicações e aqui estão alguns resultados. Portanto, aqui temos injection rate em termos de minutos, portanto, intervalo entre inserir os erros na memória, portanto, quanto menor, pior, quer dizer que é mais frequente, portanto aqui é todos os minutos a gente metia um erro na memória, okay? Aqui é de facto pouco infrequente. Temos aqui as várias aplicações e temos aqui a percentagem das execuções que terminavam. E algumas destas terminavam com o resultado certo, outras terminavam com o resultado errado, mas nós nesta fase estávamos apenas preocupados em perceber
quais é que terminam, ok? Portanto, este random access é de facto extraordinário, porque até com uma falha por minuto, isto era só para um processador, não era para 1000 ou 1 milhão, ok? Portanto, isto foi uma experiência muito, muito pequena. Esta computação é uma computação interessante, que é, ele vai à memória, tem um array gigante, enfim, na realidade só tem um array, vai à memória e aleatoriamente escolhe uma posição de memória e incrementa. Depois faz outra coisa aleatória, portanto isto anda assim. No fundo é um scatter na memória. E essencialmente o que nós dizemos assim é, se houver um erro, você ignora. Pois, claro que pode ignorar. Então se ele é um gerador de números aleatórios, tanto interessa aumentar esta posição de memória como aquela. Portanto, essencialmente é um proxy de um Monte Carlo Simulation. Quando você faz a Monte Carlo Simulation, pronto, olha, houve um erro, olha, por acaso em vez de ser aquele ponto era aquele, pronto, mas o processo em si já é naturalmente aleatório, portanto era como se o erro fosse parte do vosso gerador de números aleatórios. Portanto, a pergunta que se pode pôr, que vocês podem pôr, então, mas espera lá, se você me acabou de dizer que a computação era toda deste género, porque é que isto não é 100%? Okay? Porque é que é só 99,5%? Porque é que aqui é 96,7%? De facto há um ligeiro descida, não é? Bom, não é 100% porque há umas páginas do espaço de endereçamento que são para o programa em si. Portanto, quando o erro é no espaço de endereçamento, essas páginas não estão protegidas. Isto é, eu não disse ao sistema operacional que quando houvesse um erro nessas páginas para ignorar, portanto, aí tenho mesmo que terminar. Portanto, é isso que acontece aqui. Esta Molecular Dynamics, portanto, enfim, é um fenómeno semelhante, isto é, 2/3, que essencialmente depois há aqui, cai bastante, e isto cai porque de facto a região do espaço de endereçamento onde as moléculas, digamos, estão nesta simulação, em relação ao conjunto total dos dados, não é tão grande. Portanto, há uma percentagem do espaço que de facto só é protegida, portanto qualquer erro fora destas páginas, quer dizer, levava que em tempo de execução houvesse digamos, o sistema operacional dissesse, bom, não posso ignorar este erro, tenho que parar. O Algebraic Multigrid Solver é muito resiliente, porque de facto todas aquelas regiões de floating point numbers que são muito grandes, são uma porcentagem grande do espaço de endereçamento da aplicação, são de facto usadas como parte do processo iterativo, e portanto se nós marcarmos essas páginas como resilientes, aquilo vai andando para a frente, não é? E às vezes leva um pouco mais de tempo a convergir, mas acaba por convergir. E aqui vocês veem que rapidamente aqui neste graph Breadth First Search Traversal, para um intervalo de injeção de 1 minuto, isto é muito mau. Quer dizer, só 0,8% é que termina. Porquê? Porque se vocês começam a meter, a criar erros nos ponteiros, quer dizer, aquilo à mínima travessia, aquilo chega logo a um ponteiro que aponta para a Lua e, portanto, aquilo cracha logo, não é? Portanto, por isso é que vocês têm aquilo que há pouca resiliência, porque é mesmo assim. Quer dizer, todas as computações baseadas em grafos, quer dizer, aquilo é muito sensível. Você basta mudar um bit e o ponteiro, não é? O endereço, muda logo. Portanto, estamos logo com um problema, não é? Portanto, aí claramente vocês têm que optar por estratégias de triplicar alguns dos ponteiros da vossa árvore para tornar, no fundo, a vossa árvore um pouco mais robusta a falhas. Ok, este gráfico mostra também que, de facto, ao longo do tempo, né, a sensibilidade das aplicações a erros varia, porque depende da fase em que elas estão. Pronto, pode haver, no caso do Random Access, isto é tudo ao mesmo nível de, digamos, nós estamos a executar numa secção de código cuja manipulação da memória é toda resiliente, digamos, ou tolerante, digamos, enquanto que, por exemplo, aqui no Algebraic Grid Solver há ligeiras variações porque vai de uma fase da computação para a outra e, portanto, uma fase pode manipular um array que foi marcado como tolerante, outra fase não, portanto, nessa segunda fase, se houver agora muitos erros enquanto eu estou nesta fase, isto é um pouco mais sensível e, portanto, eu vou crashar, não é? E aqui no Graph First Search é tudo essencialmente constante. Essencialmente isto aqui não tem muita informação, este gráfico. Portanto, a outra questão que se põe é, bem, isto é tudo muito bonito se você conseguir detectar que há um erro. Mas como é que a gente faz para aqueles erros que não são detectáveis? Okay? Portanto, aquilo que se chama Silent Data Corruption. Quer dizer, houve um erro, não houve detecção, e agora como é que eu sei que aquilo é um erro? Né? Neste momento, vocês só sabem isso quando há um problema qualquer
na computação e a dada altura há um erro, ninguém detectou, aquilo continua a andar como se tudo fosse normal e mais adiante há um ponteiro fora de sítio e pumba, crasha, não é? Pronto. Uma forma da gente fazer isto é, por exemplo, fazer aquilo que nós chamamos, tornar certos pedaços do programa mais robustos, okay? E fazer com que esses blocos sejam executados por múltiplas threads. Portanto, no fundo é voltar àquela ideia de que eu vou ter aqui redundância em triplicado, mas de 3 computações, não é? Portanto, vou ter 3 threads em paralelo, okay? E agora vou ter aqui as 3 threads e quando chego ao fim aquilo compara os resultados e se houve algum mismatch eu voto naquilo. Portanto, no fundo é arranjar uma forma de fazer software TMR, mas não numa forma fixa, fazer isto com que seja de uma forma em que dou controle ao programador para indicar nesta secção do programa que eu sei que manipula dados com alguma sensibilidade, eu quero que você tenha 3 threads em triplicado a fazer aqui esta computação para eu garantir que de alguma forma tenha ali boa redundância. Portanto, o que podemos fazer é ter mais um pragma, portanto ter uma diretiva que diz este pedaço de código aqui, esta secção de código é para ser robusta e tem estas variáveis que são privadas, tem estas variáveis que são partilhadas e no fim eu vou comparar estas variáveis. Como é que um compilador e um sistema operacional pode usar esta informação? Bem, podemos fazer dual threading para detecção de execuções inválidas, isto é, ter 2 threads e chegar ao fim, ver-se só quando os resultados, isto é, as variáveis nesta lista que aqui estão, que pode ser uma lista tipo com arrays e com escalares, okay? Quando elas são diferentes, no fundo, fazer isto para fazer detecção. Okay? Reparem que os erros simples da SCC, esses já foram corrigidos, esses nem os vejo aqui. Okay? Eu aqui só poderia de alguma forma proteger de erros que são, digamos, invisíveis ou silent. Posso usar este esquema e usar triple threading para usar a comparação das variáveis, portanto, no fundo, para corrigir erros, portanto, tornar ainda mais robusto, portanto, tendo uma terceira thread, okay? E pode ser, evidentemente, adaptativo. Isto é, eu posso começar com uma execução, imaginem que vocês têm várias iterações disto, né? Isto está num loop, né? E vocês marcam aquele loop como robusto, okay? E eu vou andando, né? Faço só com 2 threads, porque se calhar aquilo até está a correr bem, a máquina está estável, não há erros ali, não há nada, não há cá raios cósmicos a incidir na minha máquina, e, portanto eu vou por ali e às tantas começo a ver que há ali várias coisas que não estão a bater certo, portanto eu deteto. E nessa altura em que deteto digo, bem, eu se calhar tenho que andar um bocadinho para trás, vou para a iteração anterior, okay? E agora vou executar a iteração anterior outra vez, mas agora com 3 threads, e portanto vou andar para a frente com os 3 threads e comparar, e se de facto houver algum erro, eu agora tento corrigir. Portanto podemos fazer isto de uma forma adaptativa. Okay? Claro que isto envolve o quê? Envolve que o compilador e o sistema operacional sejam um pouco, falem entre eles, o que não acontece hoje em dia, não é? E portanto, em termos de implementação, digamos, a tradução disto é que a gente tenha de facto 2 ou 3 threads, haja os inputs que são replicados pelas várias threads, alguns deles, ou outros que são partilhados, portanto, estes são tipicamente read-only, para naquela secção de código e depois haja alguns outputs que são comparados. Pronto, essencialmente este é um modelo, não é? E em vez de ser 2, podemos ter 3 threads. A estratégia adaptativa pode ser, por exemplo, vamos monitorar eventos, isto é, quando é que nós decidimos, quando é que vamos fazer dual thread ou 3 threads. Bem, podemos usar, por exemplo, aquele esquema que vamos especulativamente fazer 2 threads para ver se há alguma detecção, ou então podemos fazer outra coisa, que é vamos assumir que de facto não há erros, porque esse seria, digamos, o cenário mais desejável, e vamos fazer com que vamos usar como proxy dos erros o número de erros detectados e corrigidos pelo hardware. Isto é, vamos dizer assim, bem, eu não tenho maneira nenhuma de ver o número de erros que são indetectáveis. Por definição, eles são indetectáveis. Então, o que é que eu vou fazer? Vou usar o número de erros que são detectados e corrigidos como uma indicação de que há ou não erros que não são detectáveis. E, portanto, vou, no fundo, assumir que se houver muitos erros que não são detectáveis, é porque também houve muitos erros que foram detectados e corrigidos. Portanto, esta aqui é, digamos, a estratégia. Claro que não é infalível, mas funciona e, portanto, podemos fazer um esquema que
monitorizamos os eventos, os corrected errors, e se houver de facto vários eventos, ou se isto for acima de um dado limiar, nós então ligamos estas dual threads em várias computações para no fundo ter alguma garantia que se de facto houver uns erros esquisitos nós até os vamos detectar e até os vamos corrigir. E evidentemente podemos ser um pouco ou mais agressivos quanto à rapidez com que nós ligamos aqui as 2 ou as 3 threads em relação aos eventos para tentar ser o mais proativo possível. E evidentemente que o trade-off é que estamos a gastar mais energia, porque em alguns casos houve ali uns erros detectados e corrigidos, mas aquilo depois estabilizou um bocado e nós especulativamente ligamos todos os mecanismos de segurança e de robustez e de facto a máquina até não teve mais erros e nós tivemos aqui que queimar a energia desnecessariamente. Portanto, há sempre estes trade-offs aqui. Portanto, nós também fizemos algumas experiências, eu vou saltar aqui, fizemos algumas experiências com matrix multiplication, sparse matrix vector multiplication, conjugate gradient e uma versão do conjugate gradient, e aqui o estilo dos resultados são os mesmos. Eu vou saltar aqui um pouco. Portanto, nós anotamos o código com uma anotação deste género, portanto relativamente simples. Isto evidentemente são códigos quase triviais, este loop aqui é praticamente trivial, e essencialmente aqui para vários destes programas, isto é Normalized Execution Time, aqui a laranja é serial, sem falhas, digamos, porque aqui nós também injetávamos falhas, e portanto aqui é injetando um número cada vez maior de falhas, portanto por unidade de tempo, okay? E tipicamente isto é normalizado, portanto aqui é 1, okay? Isto é overhead, isto é quanto mais ciclos eu gasto para usar estas multiple threads, no fundo, quanto mais recursos eu estou a gastar para manter um certo nível de detecção e de correção. E essencialmente, digamos, a surpresa não é muito surpresa, é que de facto, mesmo com 3 threads, nós temos só, enfim, para aqueles ciclos, temos só um overhead de 78%, ou digamos, imaginem mesmo que isto era 2, não é assim tão grave quanto isto. Portanto, em vez de ter 3, que seria aquilo que nós estaríamos à espera, porque nós fazemos isto de uma forma mais ou menos controlada, portanto não temos isto sempre ligado, evidentemente isto nunca chega aos 3, portanto é um trade-off razoável, penso eu. Portanto, é possível fazer este tipo de usar este tipo de mecanismos, okay, em que damos alguma flexibilidade ao programador de dizer aqui esta computação é mesmo importante e eu quero que esta computação seja protegida de alguma forma. Enquanto que esta computação aqui, se houver aqui uns erros, bola para a frente, porque isto vai convergir, eu tenho aqui um outro esquema qualquer para proteger isto, ou então eu uso o checkpointing and restart. Portanto, posso sempre fazer um fallback, não sei como é que se diz fallback em português, para o checkpointing and restart. Portanto, digamos, a visão um pouco deste trabalho, e nós fizemos isto com LLVM e um compilador do Lawrence Livermore Labs, que é o ROSE, é que de facto nós tivéssemos aqui as anotações no código-fonte e nós chegamos a fazer isto, e tipicamente haveria aqui um loop de feedback. Evidentemente isto fala com o sistema operativo, evidentemente, para ver quando há os erros em que região da memória é que é, mas mais importante que isso, haveria aqui um modo de introspeção em que a gente teria monitorização de análise e estratégias de recuperação, ou mesmo até de previsão de quais são as áreas, os módulos da máquina em que possa haver mais falhas no futuro. E portanto a ideia é que houvesse aqui um feedback mesmo em tempo de execução, de fazer coisas do género, este nó da máquina está com muitas falhas na memória, portanto nós vamos mover parte da computação desse nó para o outro nó, portanto no fundo retirar aquele nó da computação, embora a computação possa andar um pouco mais lenta, pelo menos não para, né? Portanto esta é a ideia toda de um sistema de introspeção. E portanto a questão que se põe nesta fase do campeonato é: será que este problema é mesmo relevante ou vai ser relevante daqui a 5 a 10 anos?
quer dizer, hoje em dia as pessoas que nos Estados Unidos estão a construir máquinas de exascale estão um bocado alarmadas a isto. Nós nem sequer vamos construir isto, a energia que a gente precisa para isto é de tal forma que precisamos de ter uma central nuclear ao lado da nossa máquina para alimentar isto, não é? Porque isto são 20 megawatts e não dá, não é? Outras pessoas estão a dizer, pois isto de facto vai ser muito complicado porque as máquinas nem sequer vão ser estáveis, temos que refazer todo o sistema operacional, temos que lidar com erros e estas coisas todas. Bem, enfim, se calhar vem aí non-volatile RAMs, nós podemos usar non-volatile RAMs, resistive RAMs e podemos melhorar muito a parte do checkpointing. Pessoas que estão sugeriram já fazer micro-checkpointing in memory com non-volatile, portanto se calhar aquelas figuras que eu vos mostrei que o gráfico era assim muito mau, aquilo de facto era uma tragédia, né? Não íamos conseguir usar estas máquinas, se calhar não é assim tão mau quanto isso. Okay? Possivelmente vamos ver melhores técnicas de error correction codes. Chip kill é bastante usado e é bastante efetivo, embora não seja a estratégia melhor, porque elimina parte do hardware. As bibliotecas de comunicação são já suficientemente robustas. Isto não parece ser um problema hoje em dia. Já há vários esforços para fazer fault tolerant MPI. Essencialmente o que eu acho que precisamos de fazer é investir mais em scheduling and dynamically adapting to faulting nodes. Esta é que é a parte mais complicada. Portanto, a nível do sistema operacional precisamos ter aqui muito maior flexibilidade do que temos hoje, e não só a nível, nós temos alguma flexibilidade hoje ao nível de job scheduling, mas estou a dizer mesmo dentro da própria aplicação. Neste momento você pede uma alocação de nós num destes supercomputadores e aquilo, pronto, a dada altura dá-vos a máquina. Né? Mas, quer dizer, se há um problema qualquer, aquilo crasha, acabou. Estou a falar, portanto, mesmo dentro da própria aplicação, da vossa aplicação, quando aquilo está a correr, se houver uns nós que falham, ter a capacidade de adaptar-se a um número reduzido de recursos. Que hoje em dia não é assim, não é fácil. Na realidade, eu não conheço nenhum sistema que o faça. Portanto, vocês podem pensar, mas espera lá, o que o Pedro esteve aqui a dizer, nada disto é novo. Quer dizer, the need for reliability não é novo. Já há hardware e software TMR nos satélites, naquelas coisas que a gente manda à Lua, os aviões que a gente voa para chegar aqui e ali, ir de férias. Portanto, tudo aquilo tem TMR, tem coisas lá. Portanto, de facto, estas técnicas para lidar com falhas não são novas. Na realidade, estes sistemas da HPC têm uma constraint, um parâmetro de facto é muito diferente, é que todos os nós têm que estar disponíveis naquele momento, e portanto não é como um sistema embarcado que pode haver um nó, e eles são muitos, não é? Em que pode haver um nó que às vezes não está disponível, e portanto já nós podemos usar o TMR para fazer isso. Portanto, aqui em HPC eles têm que estar todos on a 100% all the time, portanto não pode haver cá falhas. Por outro lado, muitos dos programadores sabem muito bem quais são as características da resiliência dos seus algoritmos. Portanto, há muita informação que neste momento, porque as nossas linguagens evoluíram numa fase, digamos, do campeonato em que ninguém se preocupava com erros, quer dizer, se houver um erro no vosso sistema embebido ou no vosso telefone celular, quer dizer, o que acontece? Pronto, aquilo faz crash, vocês fazem reboot, pronto, acabou, não é assim tão importante quanto isso. Vocês estão ao telefone com alguém, há um erro, ali se calhar a voz não parece tão limpa como vocês gostariam, mas pronto, não é grave, não é? O que acontece é que todas as nossas linguagens de programação assumiam que a máquina era não só determinística, como era tipicamente infalível, quer dizer, dava os resultados corretos. Se vocês repetiam aquilo, não é, várias vezes, aquilo dava sempre o resultado correto. Portanto, nunca nós desenvolvemos nenhum mecanismo para permitir que vocês indicassem quais são as partes da vossa computação que podem ser aproximadas ou podem ser, digamos, ter sujeitas a falha, e como é que vocês podem recuperar dessa falha. Portanto, os programadores precisam de facto estar mais cientes, pelo menos neste nível de computação, que de facto a máquina já não é perfeita como era. Portanto, tem que esperar e tem que estar preparado para fazer face a erros. E, portanto, até hoje, enfim, eu não conheço nenhuma forma a nível da linguagem de programação em que vocês podem, de facto, transmitir esse conhecimento a um compilador para que de facto esse compilador possa fazer algumas transformações que tornem o vosso programa mais robusto. Além destas que, enfim, a parte dos linguistas de computadores acham que as diretivas e os pragmas, isso é uma coisa muito undignifying, e portanto isso não está parte da linguagem. Portanto, temos que desenvolver linguagens de facto de raiz
mais que possam permitir esse tipo de coisas. E a outra coisa que de facto neste contexto é que não há de facto nenhum mecanismo para eu dizer assim, bem, eu faço 2 mais 2, mas se for 3.96, se calhar aquilo ainda é válido. Quer dizer, não há nenhum mecanismo que vocês digam qual é que é o universo de soluções que são aceitáveis para a vossa computação. Isso neste momento não existe. Vocês quando fazem uma busca na Google, não é? Que retorna um resultado, vocês nem sequer sabem se é o resultado correto. Na realidade, vocês nem sabem se há um resultado correto. E vocês a seguir fazem uma segunda busca e que, se calhar, às vezes, até retornam alguns resultados que são iguais ao da busca anterior. Mas, portanto, nesse contexto, vocês nem sequer sabem o que é o resultado correto. Neste contexto de Scientific Computing, não é assim. Quer dizer, as pessoas têm alguma noção do que é que são as computações corretas, porque há como é que é dizer, critérios de convergência, há coisas como os current numbers e aquelas coisas todas que permitem dizer assim, não, esta computação faz sentido, desviou-se um bocadinho e tal, mas pronto, há as questões de precisão numérica, que a gente todos sabemos que a associatividade e comutatividade com floating point numbers não existe, mas pronto, em geral as pessoas aceitam isso. Portanto, não há de facto um mecanismo reconhecido a nível global que permita que a gente faça isto. E portanto isto foi parte do trabalho que eu salvo seja meu aluno, fez no contexto de um projeto que foi financiado pelo o Departamento de Energia, Sandia, a National Science Foundation, e este é o Army Research Lab. Portanto, evidentemente tem que mostrar estas coisas todas. Ora bem, eu parava aqui por enquanto. Não sei se têm algumas perguntas e depois gostava de mostrar só mais uma coisa que eu acho que é interessante para aquelas pessoas que estão a fazer hardware. Ok? Sim. Sim. Pode falar inglês, mas é mais complicado se calhar. Sim. Mas apesar que o programador ele deve conhecer muito bem o código que ele desenvolveu, os critérios de convergência. Certo. Existe a possibilidade de conhecimento do lower upper bound para que a convergência comece a fugir, seja em um ponto. Existe uma cadeia de dependências no que memory fault. Lá atrás. Isso eles conseguem lidar com isso? Não. Quer dizer, esse aspecto de traceability de facto é um dos problemas que não foi resolvido e eu nem sei se alguma vez será resolvido. Existe uma simulação de multi-chain. Pois, exatamente. Como é que se anda para trás e ver onde é que está a fonte do erro? Portanto, chegou lá à frente e, portanto, esse é que é. Eu desconheço e não conheço nenhum trabalho nessa área. Pode-se fazer análise numérica, mas isso é muito complicado. Talvez construir um multi-chain de valores típicos para execução real, convergindo, e qualquer outro que fuja disso. Você faz um multi-chain. Pois. Pois, você poderia de alguma forma, e eu digo de alguma forma, e portanto estou a ser deliberadamente vago porque nunca pensei nesse problema, que é, se eu tenho uma variação que é inaceitável na variável, né, um número inaceitável na variável A, quais foram os números ou as computações que contribuíram para isso, né, e quais eram os números aqui atrás. Né, e, portanto você tem que fazer duas coisas, é fazer o traceback, né, andar para trás e fazer o traceback, e também de tentar perceber quais são os erros que aqui estão que variam para aquilo. Eu sei que há algum trabalho nesta área do Jim Dell na UC Berkeley, precisamente sobre isto da traceability, mas eu não sei até que ponto é que aquilo é, digamos, suficientemente robusto e simples dos utilizadores usarem. Eu sei que ele faz isso para computações muito específicas, como o Matrix Vector Multiplication. Portanto, é que você percebe um pouco mais o que é que está a acontecer, né? Quais são as dependências a nível da análise numérica. Mas, em geral, isso é um problema complicado e por isso é que os códigos iterativos tipicamente têm um passo em que aquilo diz assim, bom, agora vamos fazer aqui a convergência e ver se a norma 2 deste vetor é menor que x. Se for menor que x, pronto, isto está a convergir e, portanto, há uma tendência ali, portanto, pode ser, não é? Portanto, é um bocado isso. Essencialmente este trabalho é dizer assim, neste momento eu não tenho mecanismo nenhum para dizer quando é que os erros são importantes ou não são importantes. Neste momento eles são todos críticos. E, portanto, quando há um erro, pronto, a máquina crash e, portanto, eu estou no fundo a jogar recursos fora. Com isto aqui, você poderia de alguma forma prolongar ou aumentar a eficiência
não é a eficiência, aumentar a utilização da máquina, continuando a fazer alguma computação que pode ser, de facto, a computação útil. Mesmo que no fim chegue à conclusão, bem, isto de facto houve um erro aqui a meio, eu não detectei isto, teve aqui mais umas horas a gerar lixo, e pronto, sabe que chatice, tenho que mandar isto fora. Ok? Portanto, isto foi essencialmente trabalho financiado pelo Departamento de Energia. Enfim, não sei se vocês sabem, mas nos Estados Unidos os maiores laboratórios de supercomputação são financiados pelo Departamento de Energia, onde eles fazem todo o tipo de simulação. A parte da simulação de resíduos nucleares e, portanto, fazem N coisas do género weather prediction, weather modeling. Enfim, agora com o Trump, esse pessoal está assim um pouco mais apertado, porque ele diz que acha que não vale a pena investir naquilo, mas portanto eles têm de facto os maiores supercomputadores nos Estados Unidos. E portanto por isso é que eles estão interessados nesta questão do erro. Há outra questão que para mim acho que é ainda mais complicada, que é o facto de estas máquinas serem de tal forma grandes, este exascale, que em termos de energia mandar uns bits de uma ponta da máquina para a outra é complicado. Na realidade, um bit sair de um chip, mesmo seja multicore, para fora do chip são 2000 picojoules, um bit apenas por bit. Okay? Enquanto que um floating point add, uma add or multiplication, são 100 picojoules. Portanto, de facto, o grande custo vai ser movimentar dados de um lado para o outro. Se estas máquinas são de tal forma gigantes, ou nós arranjamos aqui um mecanismo óptico, né, de ligação óptica, para que de facto o custo de transmissão de dados seja não só rápido, mas energeticamente muito, muito barato, ou então temos aqui um problema, que é as nossas computações têm que aprender ou ser desenhadas de forma a poderem suportar dados que são inconsistentes, no sentido em que você tem um dado deste lado e se precisar do dado do outro ponto da máquina, você só se pode dar ao luxo de ter um dado da iteração anterior, porque de facto ter o dado desta iteração, eu vou demorar tanto tempo a gastar tanta energia que entretanto a máquina está parada, e cada vez que a máquina está parada são bilhões de computações que eu não faço, portanto já não estou em exascale, já estou em petascale. Portanto, esse vai ser outro problema que para mim é também mais complicado. Ou de facto há aqui um shift de paradigma, ou de facto as coisas não vão funcionar. Ok, mais perguntas? Não sejam tímidos, sim. Quando você faz a foto para ter tolerância, faz, por exemplo, por uma tabela, você pega a foto da Tabela? Você tem uma tabela de acesso, vamos supor, você está acessando a tabela só para substituir algum valor, por exemplo, uma P2 para 3 ou alguma coisa do tipo. Pois você quando diz assim, estes dados é para serem, digamos, robustos, não é? Você faz a replicação dessa tabela também. Portanto, cada vez que você escreve nessa tabela, tem que escrever nas 3. Não é? Cada vez que lê, tem que ler das 3 naquela posição, na mesma posição de memória. Agora você pode dizer assim, bem, de facto eu estou a gastar memória, pois você está a gastar memória, essencialmente está a fazer um trade-off, não é? Aqui. E até se poderia dar o caso de você querer dizer, bem, num processador, eu agora tenho também que fazer estas threads, eu ponho estas threads ou estas memórias na mesma memória, no mesmo banco de memórias, ou isso é perigoso, porque se eu tiver muitos erros naquele banco de memórias, agora vou afetar as 3 tabelas, de modo que não melhorei a minha situação. Não é? Na realidade, não só paguei o preço de ter replicação de memória, como até nem sequer melhorei a robustez. Portanto, o que habitualmente se faz é, eu vou replicar esta tabela, eu vou replicar esta tabela em bancos de memória diferentes. De modo que se este banco de memória for afetado por erros, este em princípio não é. E há muitos erros, vocês podem pensar, mas e os erros dos cósmicos, a gente protege aquilo e não sei qual. Sim, de facto pode proteger, mas há muitos erros que são até causados por coisas mais banais, como por exemplo erros intermitentes nos módulos de alimentação dos bancos de memória. Pronto, aquilo às vezes há uns picos de corrente, não é? E aquilo, as perdas por como é que se chama? IR, não é? Perdas óhmicas, não é? Faz com que a voltagem baixe ligeiramente e estes processadores e todas estas tecnologias são cada vez mais sensíveis a variações de power. Porquê? Porque as voltagens, não é? Para reduzir energia, não é? A voltagem é cada vez mais baixa. Portanto, se vocês têm uma voltagem cada vez mais baixa, com o VT, o threshold voltage dos transistores, não é? Aquilo, a margem, o noise margin, passa a ser cada vez mais pequeno. Portanto, há uma pequena flutuação e há uns bits que fazem fluir. Portanto, às vezes vocês têm uma rajada de erros em memória
porque houve ali uma pequena flutuação, não é? da alimentação que fez com que houvesse uma rajada de erros, e isso é que às vezes contribui para aqueles double bit errors e triple bit errors que de facto a princípio nunca deveria acontecer, mas acontecem por causa dessas coisas. Ok? Mais perguntas? Eu demorei um bocadinho mais. Quanto tempo é que temos? Temos mais uns 30 minutos, talvez? Pode ser? Então eu vou aqui switching gears. Agora é que tem que ser um pouco mais rápido, mas eu acho que isto até pode ser mais... Ok. Como? F5. Ei, faz música e tudo. Ok, tá bom. Quem é que aqui já ouviu falar em Aspect Oriented Programming? Vocês viram os Monty Python, não viram? Ok, eu devia ter dito. And now for something completely different. Ok? Portanto, vamos falar um pouco sobre Using Aspects for Design Space Exploration in Reconfigurable Architecture. Portanto, isso agora tem a ver com FPGAs. Okay? Há umas pessoas na audiência que já estão a dizer: oh meu Deus, hardware, onde eu me vi meter? Ok, isto foi um projeto que eu fiz com uns colegas da Universidade do Porto, alunos, e o professor João Cardoso e João Canas Ferreira. Isto foi parte de um projeto europeu. E essencialmente aqui é Design Space Exploration e arquiteturas reconfiguráveis. Agora vou tentar fazer aqui um truque, que é ver quantos slides é que eu consigo andar para a frente para chegar aos slides mais interessantes. Portanto, aqui isto é Reconfigurable Computing, ok? O Reconfigurable Computer é muito bonito, porque temos FPGAs, a gente pode configurar as FPGAs de forma a fazer uma arquitetura muito dedicada a certas computações, não é? E portanto tornar essa computação o mais eficiente possível. O problema é que, como é que se programa essas FPGAs? Quem é que aqui já tentou programar uma FPGA? Ok? É doloroso, não é? Quer dizer, vocês têm que fazer Verilog, VHDL, não é? E depois aquilo não funciona, vocês têm que pensar, quer dizer, a cabeça tem que estar completamente estruturada de outra forma, porque vocês agora estão a lidar com portas lógicas, não é? Flip-flops, meu Deus, que dor de cabeça. Isto afinal não é tão simples como programar em C e ter lá um compilador que trata daquilo tudo, não é? Portanto, vocês têm no fundo que pensar completamente diferente, e isso é que de facto é a parte mais complicada disto, ok? Estas FPGAs são todas muito bonitas, quer dizer, a gente gostaria de ter no fundo ir de um programa C diretamente para hardware, ok? O que é que são FPGAs? Portanto, alguns de vocês já conhecem isto. Isto é uma figura muito simples que tem um Configurable Logic Block, tem essencialmente uma matriz de ligações, e portanto vocês ligam isto tudo uns aos outros, e ligando estas portas fazem aquilo que quiserem. Vocês podem fazer uma máquina de estados finita, podem fazer flip-flops, podem fazer um registro, podem fazer um processador, na realidade até podem sintetizar, isto é, organizar as vossas portas de forma a construir um RISC. Se calhar não é tão eficiente em termos de espaço como o RISC que as pessoas da Intel desenham, porque ele tem lá o pessoal, como a gente diz, pushing the polygons, a fazer os desenhos todos ali. Aquilo está muito bem compacto, está otimizado para aquele desenho, okay? Enquanto que aqui está optimizado para um desenho qualquer, genérico. Portanto, claramente temos que pagar um preço para a flexibilidade das FPGAs, mas isso é outra conversa. Nós podemos organizar isto com CLBs, Block RAMs, DSPs, portanto podemos fazer N coisas, ok? E evidentemente estas coisas tornaram-se gigantes, porque tem uma estrutura muito regular, ao contrário de um processador MIPS. Isto tem uma estrutura muito regular, e portanto, como nós agora temos mais chips, ou mais transistores por cada chip, por unidade de área, a gente replicou isto tudo e fez FPGAs enormes, e podemos emular isto. Porquê é que se usa FPGAs? Porque evidentemente nós podemos fazer post-silicon modifications, é reconfigurável até em tempo de execução, quer dizer, a gente pode mudar a arquitetura em tempo de execução, isto é extraordinário, em nenhuma outra contexto nós podemos fazer isto. Podemos explorar faster time to market, okay? Portanto, de facto, podemos fazer prototipagem rápida. De facto, o problema é isto, é que de facto desenhar isto é complicado. O ciclo de relógio de um desenho, por causa daquela flexibilidade que a gente tem com aqueles circuitos todos, é muito baixo, 200 MHz. Um processador normal são o quê? 3 GB, portanto é só 10 vezes mais rápido que uma FPGA. Isso é um atraso de vida, não é? Portanto, nós claramente temos que fazer qualquer coisa melhor numa FPGA
para fazer aquilo que deveríamos fazer. Portanto, nós podemos fazer coisas muito customizadas, podemos ter dentro da mesma FPGA diferentes arquiteturas, cada uma customizada para secções do vosso programa. Portanto, precisamos, ou poderíamos de alguma forma, acelerar a execução, fazendo com que, quando chega aqui a uma certa região, diz assim, isto é uma multiplicação de matrizes, eu vou agora sintetizar ou configurar a minha arquitetura de forma a que eu possa, de uma forma muito eficiente, fazer a multiplicação de duas matrizes, em vez de andar a fazer os acessos todos à memória, ou a usar aquilo, depois fazer a soma e guardar num registro, não sei o que. Portanto, podemos fazer toda essa coisa. A parte complicada é que nós não temos, digamos, este é o caminho tradicional. Vamos numa linguagem de programação, temos o código do microprocessador, compilamos e baixamos no código. Portanto, isto aqui é a parte de compilação, tal como vocês a conhecem. Quando nós queremos usar FPGAs, temos aqui um problema a meio, que está aqui uma forquilha na rua, na estrada. Não é? Temos que decidir qual é a parte da computação que é executada no nosso processador normal, não é? Em software, digamos, e qual é que é a parte que vai para hardware. Ora, a parte que vai para hardware não é assim tão simples quanto isso. Okay? Ali é o vosso compilador, o GCC. É muito fácil. Aqui a parte que vai para hardware chega a dada altura e precisamos dizer assim, bem, agora temos que compilar isto para hardware. Bem, essa compilação para hardware é uma coisa mais complicada aqui. Temos que fazer estas coisas que é compilation from high-level languages to hardware description language, VHDL ou Verilog, RTL synthesis, place and routing. Alguns destes passos demoram muito tempo a fazer. Portanto, esta compilação de hardware é muito mais complicada. Ok, status, Y compilers. Ok, vou avançar um bocado para a frente. Ora bem, onde é que eu quero chegar? Desculpa lá. Isto é tudo para vos dizer que, de facto, há muitas transformações. Por exemplo, uma das transformações que vocês podem fazer, e muitas destas tecnologias de síntese o que fazem é, podem fazer o unrolling de um loop, okay? E fazer com que este unrolling seja mapeado para uma estrutura, que são somadores. Portanto, esta é uma estrutura muito custom, muito específica, para fazer toda esta computação. E, portanto, vocês estão a ver que, se eu carregar aqui os dados, isto tem 2, 3 ciclos de relógio e faz estas somas todas. Portanto, pode ser, de alguma forma, muito mais eficiente do que aquela execução sequencial. Portanto, em hardware, eu tenho a capacidade de explorar espacialmente e temporalmente aquilo que se chama Instruction Level Parallelism. E, portanto, pode ser, de facto, bastante eficiente. E agora vou tentar chegar onde eu queria chegar. Isto tem várias transformações, podemos fazer distribuição de dados, todo o tipo de pipelining, podemos arranjar uma forma de, se tivéssemos um loop aqui, de arranjar hardware para executar este loop, arranjar outro hardware para executar este loop, e porque estes loops comunicam entre si através de dados, poderíamos fazer ali umas FIFOs entre aqueles dados. Portanto, nós temos, reparem, temos toda esta flexibilidade para desenhar a estrutura de hardware que quisermos. Evidentemente isto, enfim, tem um preço a pagar, é que de facto tem que fazer em Verilog tudo. Portanto, na realidade há de facto muitas transformações que nós podemos fazer só para este loop simples que aqui tenho. Se eu considerar possibilidades de fazer distribuição de dados, okay, mapeamento dos dados para as várias memórias que eu possa ter, existe qualquer coisa como 1800 transformações ou sequências possíveis. Posso ainda fazer loop pipelining, okay, posso fazer loop unrolling, okay, e de facto isto é complicado. Portanto, parte do problema aqui é como é que nós geramos ou gerenciamos o processo de mapeamento de um código de alto nível para uma FPGA. Quer dizer, temos que ter de alguma forma, para já, um mapeamento, digamos, de C para VHDL ou Verilog. Não é? Depois, nesse processo, precisamos de alguma forma dizer assim, bem, eu tenho aqui estas transformações todas. Algumas ocupam mais espaço na FPGA e podem ser mais rápidas, outras ocupam menos espaço na FPGA e podem ser mais lentas. Como é que eu gerencio ou negocio este trade-off? Tenho que ter alguma forma de fazer isto. Portanto, tenho que, de alguma forma, fechar aqui este ciclo para andar para a frente e vou testar um novo desenho. Vou aplicar mais uma transformação e ver se isto aqui bate certo e melhora ou piora. Enfim, alguns de vocês, se calhar, já fizeram tuning do vosso programa, em que fizeram as transformações, usaram o GCC e tentaram, de alguma forma, que aquilo... Vamos lá ver
que é que isto dá? Como é que isto melhora a computação? Não é? Estou mais rápido, estou mais lento, agora vou fazer um loop unrolling, vou usar isto, vou usar aquilo. Portanto, essencialmente é isto que se passa. E cada vez que vocês estão a testar uma coisa, têm que ressintetizar o hardware. Ora, pá, isto é uma chatice, não é? Quer dizer, isto não é só carregar no botão do GCC e aquilo sai logo o código, não é? Tem que fazer verilog, tem que ressintetizar, fazer o map place and route, tem que baixar o bitstream na FPGA e depois tem que rodar. Isto é muito complicado. Como gerir este processo? Bem, enfim, nós gostaríamos, inclusive, ainda de ter um single source code. Isto é, cada vez que vocês fazem uma destas transformações, o que é que tem que fazer? Tem que ir lá ao vosso programa, não é? Fazer o loop unrolling à mão, se o compilador não fizer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer a replicação destes dados à mão, tem que fazer com que aquilo bata todo certo. Portanto, às tantas, o vosso programa, aquilo é uma confusão. Aquilo que era um loop pequenino, porque vocês fizeram o unrolling, passou a ser um loop grande, e agora fizeram mais uma replicação, passou já a ser um loop com mais umas coisas, e pipeline, aquilo de facto às tantas, o vosso programa passa a ficar quase irreconhecível. Portanto, seria bom ter a single source code, okay? E evidentemente ter uma transformação mecanizada para que vocês não estejam no loop, e evidentemente métricas de feedback para andar aqui para trás. Portanto, o que a gente fez neste projeto foi desenvolver uma linguagem que, por falta de imaginação, chamamos Lara. Já nem me lembro o que é que quer dizer Lara, mas é um acrónimo para uma coisa. RA quer dizer Reconfigurable Architecture, mas já não lembro o que é que a outra parte diz. Essencialmente é inspirada em Aspect Oriented Concepts, e permite que vocês programem estratégias de transformação de código, o que é bom. E tipicamente nós podemos olhar para a Lara como um script. Portanto, vocês têm o vosso programa fonte aqui, e em vez de fazerem as transformações direto no vosso programa, não, tem um script aqui ao lado. Este script diz, ou indica ou instrui aqui este design flow with weaving. Weaving é a palavra que a comunidade de aspectos usa para transformação de código, source to source. Este weaving o que faz é agarra nestas instruções, que está aqui deste lado, e transforma este código baseado naquelas instruções. Portanto, tipicamente vocês dão umas receitas e dizem assim, olha, no loop 1 eu quero fazer loop unrolling. Depois de fazer loop unrolling, você vai fazer loop pipelining. Depois de fazer loop pipelining, vai fazer mais uma outra transformação. E agora vamos juntar isto com outra transformação. Portanto, você tem uma receita, uma sequência de transformações aqui em Lara. E, evidentemente, no fim, nós queremos a FPGA. Portanto, o vosso esforço todo está aqui na especificação das transformações. Não tem que fazer isto. Evidentemente estou a mentir, vocês não podem acreditar no que eu acabei de dizer, no sentido em que alguém tem que fazer o trabalho de aplicar as transformações, não é? Portanto, esse alguém está aqui, isto é, esta parte deste design flow tem lá dentro um engine, não é, que faz as transformações. Enfim, muitas destas transformações são source to source e, portanto, podem ser de facto parametrizadas. Portanto, esta é parte da ideia, evidentemente. Nós, isto é, os nossos alunos graduados construíram isto e funcionou, ok? Portanto, isto não é só PowerPoint, ok? A ideia é que a gente tenha uma aplicação aqui, ok? E tenha essencialmente vários caminhos, ok? Correspondendo a várias sequências de transformações. E eu até posso dizer assim, bem, eu agora tenho aqui a minha aplicação, vou submetê-la a uma transformação que eu chamo float to fix, portanto, em alguns dados que essa aplicação manipula, vou converter floating point to fixed precision. Porquê fixed precision? Porque nas FPGAs eu agora posso controlar exatamente quantos bits é que quero para a minha adição, portanto eu posso poupar muitos recursos na FPGA com fixed implementation. E depois posso fazer loop unrolling, e depois posso fazer loop jam, e com isto vou gerar um desenho, uma arquitetura em hardware A1. Mas eu posso fazer a mesma coisa aqui, ou não a mesma coisa, um desenho diferente, que faço TMR, isto é, a nível de hardware posso fazer até Triple Modular Redundancy, okay? Faço loop unrolling, a seguir faço loop coalescing e com isso gero uma arquitetura A3. Ou este caminho aqui é este, e esta arquitetura 2. Portanto, eu posso gerar várias implementações com várias combinações de transformações ou scripts. Até aqui
isto não é quase nada de novo. Eu posso fazer isso hoje em dia, quer dizer, tenho alguns scripts que transformam source to source, mas eu não tenho de alguma forma um mecanismo, digamos, unificador para permitir isto, e eu não vou entrar em todos os detalhes, mas pronto, isto é muito bom, ok? Ou melhor, nós assim pensamos. Portanto, como é que isto funciona? Isto funciona tendo estes aspectos. Eu já vou-vos dar uma ideia de como é que estes aspectos, estas receitas funcionam. Tem estes aspectos, evidentemente vocês como programador precisam de escrever a vossa aplicação em C, precisam também escrever estas estratégias ou estas receitas em Lara. Okay? Depois há um front-end aqui em Lara, portanto isto é uma linguagem específica de domínio. Okay? Tem que ter um front-end, e esse front-end é que vai fazer uma coisa que nós chamamos que é instruir, okay, várias fases da compilação, ou melhor, várias ferramentas dentro da toolchain para fazer certo tipo de transformações. Portanto, aqui não há nenhuma magic bullet, quer dizer, alguém tem que fazer o trabalho, quer dizer, isto não se pode tirar os coelhos da cartola, não é? E as coisas parecem feitas, não é? Portanto, ali o que nós temos é uma forma de especificar transformações, desde que haja um front-end que possa fazer algumas destas transformações, haja aqui um optimizer que possa fazer outras destas transformações, e haja um back-end que possa fazer outras dessas transformações. Portanto, esta descrição aqui essencialmente é uma receita que vai controlar várias destas caixas no fluxo de dados. Claro que vocês têm que dizer assim, bem, isto funciona muito bem desde que estas caixas tenham uma interface que lhes permita ser controlada de fora. Okay? Portanto, eu não sei se alguns de vocês alguma vez programaram em AppleScript. Não há aqui ninguém com Macintosh que tenha programado em AppleScript. Okay? AppleScript é uma linguagem que permite vocês escreverem um script em que vocês podem abrir o Microsoft Excel, importar ficheiros dentro do Microsoft Excel, dar comandos para fazer plots dentro do Microsoft Excel, fechar o ficheiro e passar ao dado seguinte. Ok? Portanto, vocês, se não sabiam, passam a saber. E já agora também há uma interface em AppleScript que permite fazer isso para o PowerPoint. Quer dizer, vocês podem criar, no fundo, um script que gera uma apresentação quase automaticamente, desde que vocês digam exatamente o que é que precisam de fazer no PowerPoint. E também há uma para o Word. Portanto, vocês têm uma interface que permite que o controle seja feito através de fora. Okay? Portanto, o que nós fizemos no contexto deste projeto foi desenvolver um front-end e um optimizer e um back-end que gera VHDL que permitisse ser controlado de fora. Isto é, chegando aqui ao front-end, tínhamos uma interface em que dizemos assim: você vai ao terceiro loop do vosso programa, okay, e faz loop unrolling. Okay? Esse loop depois transformado, você vai, se for um loop composto, né, vai lá dentro e ao segundo loop aninhado, agora em vez de fazer loop unrolling, faz loop pipelining. Okay? E na função x, na função seguinte, que vai converter os parâmetros de float para fixed. Portanto, o que nós fizemos foi agarrar num fluxo de síntese da hardware e fazer com que estes blocos intermédios possam ser controlados de fora e depois desenvolver aquela linguagem para controlar isto. E ao fazer isto, essencialmente, eu vou-vos mostrar aqui, essencialmente permitimos desenvolver este tipo de coisas. Este é um aspecto, okay? E este aspecto essencialmente é uma função, ou um script, que diz assim, tenho aqui duas cláusulas, aquilo que chamo select e apply, select, apply, select e apply, e essencialmente isto diz assim: eu vou olhar para o meu programa fonte como uma sequência, digamos, de nós da minha Abstract Syntax Tree, do meu programa, e vou dizer assim, para todos os nós da minha representação interna do meu programa, em que, digamos, este predicado seja válido, e agora eu posso selecionar vários predicados, por exemplo, eu só quero olhar para as funções, só quero olhar para os loops. Okay? Quando eu encontrar um loop que tenha alguma propriedade, ou uma outra coisa que é uma função com um dado nome, eu vou aplicar esta transformação
Pronto, aqui isto estas duas não são tão interessantes, mas por exemplo, para uma função cujo nome é o nome, um dos nomes aqui do argumento, que é o funcName, por acaso não está aqui, okay? Eu vou fazer isto, que é, vou mapear esta função para uma FPGA, vou invocar uma outra estratégia e depois vou optimizar, vou chamar um outro aspecto e vou fazer o mapeamento dessa função e dos dados dessa função para uma memória. Portanto, isto o que permite fazer é, tipicamente, vocês podem olhar para isto como uma linguagem para manipular bases de dados. Vocês, nesta altura, devem estar altamente confusos. Epá, este fulano chegou aqui, começou a falar em aspectos, agora já está a falar base de dados. Okay? O que se passa aqui é que todos estes selects e apply, o que vão olhar para o programa como se fosse um conjunto de itens, okay? E vão dizer assim, quais são os itens que obedecem a um dado predicado. Portanto, estes são os itens que eu quero transformar. E agora vou dizer como é que quero transformar esse item. Portanto, quero expandir esta árvore, quero mudar os argumentos e, portanto, eu consigo fazer isto com uma sequência de receitas. Okay? Este é outro tipo de aspecto em que eu tenho um select, tenho um apply e agora posso dizer assim, eu vou só fazer o apply quando estas condições se mantiverem. Por exemplo, este aspecto aqui é para fazer loop unrolling. Eu vou essencialmente selecionar todas as funções cujo nome é o mesmo nome que o argumento deste aspecto, digamos, e vou só olhar para os objetos dentro desta base de dados que são do tipo for. Para esses objetos, né, que caírem, digamos, dentro deste critério de seleção, eu vou usar uma optimização em que vou fazer loop unrolling com full e vou fazer isso apenas quando o número de iterações do loop for constante e o número de iterações for menor que 32 e só vou fazer isto para aqueles loops que são innermost. Portanto, eu tenho aqui um conjunto de cláusulas, digamos, de atributos, okay, que eu associo a cada nó daquela minha representação interna do meu programa, em que eu posso especificar exatamente quais são as condições sob as quais eu quero aplicar esta transformação. Okay? E reparem, eu não estou a fazer isto à mão, eu estou a especificar desde que haja uma ferramenta que consiga entender estas ações, que aí essa ferramenta fizer de facto as transformações, então eu consigo, digamos, virtualizar um pouco isto, é separar estas minhas ações desta descrição e ter este script que faz isto. E vocês precisamente nesta altura vão pensar assim, então, mas eu agora posso fazer muito mais coisas. Claro, você agora pode compor estes scripts e, portanto, ter no fundo uma sequência de scripts e dizer assim, eu agora quero experimentar este script e depois de fazer estas transformações vou experimentar outro script e vou começar a compor estas coisas todas. E, portanto, este aqui este mapeia uma função para hardware baseada em profiling, este faz o mapeamento de arrays para local memories e, portanto, há uma série de condições que se mantêm. Portanto, enfim, isto é preciso ter um bocado de estudar aqui um bocado como é que a gente faz isto. E para vos mostrar alguns exemplos, o que nós fizemos foi, vamos fazer para esta função uma série de transformações, uma delas é Partial Scalar Replacement, não sei se vocês conhecem isto, Loop and Roll by 2, then Gender to Rolls New Body, Loop and Roll 4 by 2, Map Arrays to Local Memories, e nós escrevemos várias destas estratégias, okay, como aspectos. Reparem que, evidentemente, vocês agora precisam de aprender uma nova linguagem para esses scripts, não é? E tem um script para cada uma daquelas transformações, digamos, e depois podemos, essencialmente, enfim, isto aqui mostra-nos como é que conseguimos transformar isto automaticamente desde que haja o tal programa que perceba estes aspectos para isto. Portanto, isto é tudo feito de uma forma automática. Okay? E agora temos para aqui uma série de resultados para dois códigos. Portanto, isto é a lista de transformações que nós fizemos em cada um. Porque estas, bem, nós experimentámos várias, mas temos aqui estas. E essencialmente aqui mostramos que as métricas de performance aqui é Wall Clock Time, FPGA Slices e o número de DSP blocos utilizados. E agora deixa-me cá ver se eu me lembro disto tudo. Portanto, havia um baseline, que eu já não sei exatamente qual é. Bem, o baseline era 100 transformações, certamente. E aqui para as várias
transformações. Isto são várias sequências de transformações que nós demos nomes crípticos aqui para as duas funções. Isto é em aumento de slices, aumento de DSP, portanto em alguns casos aumentava, noutros reduzia. E aqui a performance é que eu não sei onde é que está, já não me lembro, isto já foi há algum tempo. Portanto, o field, isto foi em 2015, estão a ver. Portanto, aqui conseguíamos um aumento de 10 vezes do desempenho para um aumento de 9% de slices e 57% dos DSP blocks, e para esta outra função conseguimos uma melhoria de 2 vezes de performance com estes aumentos. Portanto, enfim, para vos dar uma ideia, o software performance em relação ao hardware para as mesmas transformações, porque vocês agora podem pensar assim, mas espera aí, se você consegue fazer estas transformações em source, porque não experimentar a mesma ferramenta e a seguir a fazer as transformações de source, usar o GCC, não é? Para que ir para hardware? Okay? E portanto, essencialmente o que nós fizemos aqui foi, está bem, a gente pode usar as mesmas transformações, a mesma sequência de transformações, e portanto temos aqui hardware speed up e software speed up over baseline. E portanto, vocês veem aqui o vermelho, sim, também podemos usar a mesma ferramenta para fazer software acceleration. Okay? Embora para muitas das computações, hardware acceleration de facto é muito produtivo, é muito eficiente. Okay? Portanto, essencialmente, eu não vou demorar muito mais tempo. Sumário, há muitas transformações possíveis, okay? Que nós podemos fazer levers da arquitetura, muitos toolchain paths, e portanto, tipicamente, enfim, é possível, e nós mostramos com este trabalho. Isto foi trabalho financiado pela Comunidade Europeia. Aqui tem mais uma série de coisas, mas eu vou saltar sobre isto. Essencialmente o que isto é uma forma de controlar ferramentas de modo a virtualizar todas estas transformações e esta interface. É o que isto é. Se a vossa ferramenta puder gerar C para que seja mais amenable a ser sintetizado pelo Vivado ou por uma das outras ferramentas, vocês também podem fazer isto. Quer dizer, no fundo, é chegar ali e dizer assim, como é que eu transformo o meu código-fonte de forma que eu agora, quando dou isto para o Vivado ou para uma outra ferramenta de síntese de hardware, essa ferramenta faz o trabalho que eu melhor, não é? Portanto, nós podemos usar exatamente este tipo de transformações e estas ferramentas para fazer indiretamente o mapeamento de software para hardware. Ou então podemos dizer assim, a gente nem quer saber de FPGAs, okay? E vamos fazer isto para GPUs. Isto é, vamos transformar o código de forma a fazer source to source, pôr ali uns pragmas, nós também conseguimos fazer isto aqui. Basicamente, o script pode dizer assim, antes do terceiro loop, okay, eu vou pôr uma anotação a dizer, OpenMP ou qualquer outra coisa que seja OpenCL, e agora eu vou dar isto ao compilador da OpenCL, ou vou dar isto a um compilador que perceba OpenACC, e vou fazer essa transformação dessa forma. Portanto, tudo isto essencialmente isto é agnostic, não sei como é que se diz, okay? Agnostic do target, okay? Uma vez que permite fazer source to source. Portanto, claro que vocês podem dizer assim, mas meu amigo, então você está-nos enganado, então eu posso fazer source to source, mas isso eu, programador, já posso fazer isso, porque é que eu preciso desta ferramenta? Claro que você pode fazer isso à mão, mas você aí está sempre a fazer erros, aí dá muito trabalho, está sempre a mudar o seu source code. Com isto você consegue desacoplar o seu código-fonte com estas receitas todas e gerar várias versões do vosso programa sem ter que as fazer todas à mão. Vocês podem gerar, enfim, centenas, não digo milhares, mas centenas de variações em combinação com as transformações. Portanto, foi isto essencialmente nós fizemos no contexto deste projeto europeu, mas, enfim, nós queríamos mesmo fazer isto, era para FPGAs, não necessariamente só para source to source, mas mostramos que também se pode fazer source to source e com isso fazer exploração de muitas variantes de software através de transformações em source code. Ok? Enfim, há muitos papers, se vocês tiverem interesse, a gente depois pode falar mais tarde. Não sei se vocês têm alguma questão, eu sei que foi assim um bocado rápido.